Graça e paz. Queria ler alguns versículos com os irmãos e as irmãs. Primeira Coríntios, capítulo 11. São versículos conhecidos por nós. A partir do versículo 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Gálatas. Vamos linkar esses versículos depois. Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, versículos 3 e 4. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão. E o último versículo está em 2 Timóteo. Capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3. Tem todo um contexto aqui, mas vamos ler só um versículo, que é o versículo 5. Falando com respeito às pessoas, como elas seriam no final dos últimos dias, né? Então, Paulo fala, inspirado pelo Espírito Santo, no versículo 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Bom, o que além esses outros versículos, do capítulo 11 de 1 Coríntios, é claro, né? Mas o que esses outros versículos teriam a ver com o partir do pão? Temos estudado com os jovens, no sábado à noite, essa carta de Paulo aos Gálatas. E a gente tem feito algumas considerações, e sempre eu acho que é uma oportunidade, né, principalmente quando nós estamos nesse momento, de nós pedirmos ao Senhor para checar os nossos corações e também da gente relembrar o que é esse Evangelho, né, que nós ouvimos e que nos traz a esse momento. É o Evangelho que nos mostra, né, que conta para nós essas boas novas de salvação que nos foram dadas. Então, aqui nós temos alguns versículos que eles, talvez pensando de maneira separada, né, a gente pode não fazer uma ligação, né, com esse momento, mas o que eu gostaria de falar para os irmãos, de uma forma resumida, né, é o que eu tenho falado também para os irmãos mais jovens, apenas uma lembrança, porque sempre é momento, como eu disse, de nós lembrarmos, né, do que nós fomos salvos e para que nós fomos salvos. Então, Paulo, ao escrever aqui aos Gálatas, ele fala alguma coisa que nos parece um pouco ousada, né? Porque, obviamente, ele vai falar de pessoas, e essas pessoas, ele vai fazer um julgamento sobre essas pessoas, né? E também, quando ele escreve a Timóteo, e aqui em Gálatas ele vai falar que são falsos irmãos, falsas pessoas que estavam no meio do povo de Deus, mas não eram pessoas que pertenciam ao povo de Deus. E ele também vai falar lá em Timóteo
né? Nessa carta de 2 Timóteo, ele vai falar de pessoas também que, no meu modo de entender, aquele capítulo 3 lá de 2 Timóteo, aquelas características, elas são características de pessoas deste mundo, né? Então, obstinados, traidores, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, né? Irreconciliáveis e vários outros adjetivos que ele utiliza, mas ali pelo contexto, e depois nesse versículo 5, quando ele fala, né, aparência de piedade, são pessoas que estariam entre o povo de Deus, mas com essas características e com uma aparência externa de piedade, sem, no entanto, terem o poder dessa piedade. Piedade, a gente sabe, é aquilo que se assemelha com Deus, né? Então, essas pessoas, elas externamente, elas mostrariam uma aparência de bondade, uma aparência de alguma coisa que elas, na verdade, elas não eram, né? Elas não tinham, essas coisas não eram o âmago da sua essência, né? Então essas pessoas estavam ali no meio dos cristãos. E quando a gente lembra também outras passagens bíblicas, né, em que nós somos alertados de que haveria pessoas no nosso meio, né, que também elas teriam uma certa aparência, elas até comeriam conosco nas nossas festas, mas elas eram pessoas inadequadas, não foram salvas, né? Nós devemos ficar alertas, e aí eu gostaria de fazer ao estarmos diante da mesa do Senhor, eu gostaria de fazer essa observação e pedir que os irmãos atentem para isso. O que acontece é que com o passar dos anos, né, e muitos anos têm se passado, desde que o nosso Senhor ele foi à cruz, então, desde o início, né, muitas coisas elas têm sido perdidas, há um desvio, muitas vezes, da verdade, e nós, às vezes, acostumamos com determinadas coisas, nós, às vezes, né, por termos alguns dos irmãos, né, terem nascido num lar evangélico, terem experimentado, né, um crescimento dentro de um contexto, né, vamos utilizar essa palavra evangélica, a gente às vezes não se dá conta de algumas verdades. Tem chamado a atenção dos jovens para isso, que uma aparência externa, palavras parecendo palavras piedosas, ou atitudes, às vezes, apenas quando nós estamos com os irmãos, não nos dão a salvação. A salvação, ela é completa, ela é alguma coisa que acontece, né, pela graça do nosso Senhor no nosso interior, e isso vai alcançando todo o nosso ser. Por isso ele vai falar, tendo aparência de piedade, mas negando, entretanto, o seu poder. Porque a piedade, aquilo que é de Deus, aquilo começa, né, a ser trabalhado em nós, de forma que, onde quer que estejamos, nós manifestamos essa vida de Deus. Então, precisamos estar atentos para isso. O que isso tem a ver com esse momento? Muito, muito. Porque a palavra de Deus vai dizer para nós aqui, em 1 Coríntios, capítulo 11, que nós precisamos examinar a nós mesmos e então participarmos. Mas é interessante, irmãos e irmãs, já falamos isso aqui, né, que o que pode trazer um problema para nós não são os pecados que nós cometemos. Isso é um grande problema, com certeza. Mas a fonte dessas coisas. Então ele diz que o homem deve examinar a si mesmo. E por que o homem deve examinar a si mesmo? Porque ele precisa ver se no seu coração ele tem, ele sabe, ele reconhece, ele vê essa verdade de que ele pertence a um corpo e que há um grupo de pessoas que foram chamados por Deus para fora desse sistema e que pertencem a esse corpo juntamente com ele. Então, é interessante, né? Porque em 1 Coríntios, capítulo 11, o Senhor ele poderia ter dito tantas coisas para nós, ele poderia ter dito para nós examinarmos a nós mesmos e se nós comêssemos, né, depois de nos examinarmos, tendo cometido algum tipo de erro, algum tipo de pecado, nós estaríamos condenando a nós mesmos. Nós estaríamos trazendo problema para nós, e até problemas graves, como até mesmo pessoas podem morrer, como a palavra de Deus vai dizer aqui. Mas ele fala que aquele que come e bebe não discernindo o corpo de Cristo, esse sim é o que vai ter problemas. Esse é o que vai ter dificuldade.
Não sei se estou sendo claro, mas olha só. A questão não está, irmãos, e aí eu gostaria que os irmãos prestassem atenção nisso para a gente não fazer confusão. Não estou incentivando ninguém a pecar aqui. A questão não está relacionada com os pecados que nós cometemos. É lógico, se nós vivemos uma vida de pecados, né, se nós, no nosso dia a dia, não há nenhum problema em nós pecarmos, não há nenhum arrependimento no nosso coração, nós não sentimos absolutamente nada, é porque aí nós precisamos entender isso. É porque será que nós compreendemos que nós fazemos parte de um novo grupo de pessoas que foi salvo, que foi tirado da morte, das trevas, para viver uma nova vida? Essa é a questão. Será que eu me identifico com aqueles que, como eu, né, foram salvos de uma vida de pecado, de uma vida, né, destinada ao inferno? Eu me identifico com essas pessoas são importantes para mim. Essa vida nova que o Senhor me deu, ela é alguma coisa que faz diferença no meu dia a dia? Se nós não nos identificamos com essas pessoas, ou se nós não vivemos dessa maneira, é porque nós não conseguimos discernir que nós fazemos parte de uma nova criação. Então é por isso que eu estou dizendo para os irmãos, porque há vários exemplos, tanto aqui na palavra de Deus quanto na história da igreja, de pessoas que passaram no meio dos cristãos, e João vai falar isso, que há pessoas que saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. E essas pessoas estavam, de alguma maneira, ou enganados, ou propositadamente, eles estavam vivendo entre os irmãos, né? Mas sem terem discernido o corpo de Cristo, sem terem entendido que fazem parte de uma nova criação, que agora foram incluídos na morte e também na ressurreição do nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus. Isso é uma das coisas que nós deveríamos atentar e tentar entender quando vai dizer para nós que nós deveríamos discernir o corpo de Cristo. Então, é preciso que nós, realmente, como aqui vai dizer em 1 Coríntios 11, nós demos uma olhada para o nosso coração. Não apenas porque, a verdade, irmãos, que todos nós aqui, todos nós, eu acho que eu posso falar isso dos irmãos, porque é verdade com relação a mim. Se eu agora começar a tentar, de alguma maneira, ver como foi a minha semana, o que eu tenho feito, como é a minha vida, certamente, irmãos, na luz do meu Senhor, quando eu olho para a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, eu vou me ver totalmente inadequado. Eu vou falar, não, eu realmente não tenho como participar desse momento. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo para nós. A palavra de Deus está dizendo para nós se você e eu temos entendido que somos nova criatura em Cristo Jesus, e isso tem feito diferença na minha vida, inclusive quando eu cometo algum pecado, e essas coisas elas são caras, elas são tristes, porque eu sei que eu ofendi o coração do meu Senhor, e eu me vejo constantemente culpado, mas eu olho para a cruz, eu olho para o que o Senhor Jesus fez, e eu digo, Senhor, sim, é verdade, eu não sou adequado, mas o Senhor Jesus pagou os meus pecados, e Ele é bendito eternamente, porque o que Ele fez por mim, de uma maneira maravilhosa e eterna, me colocou em condições de participar desse momento. Não é pelo que eu faço ou pelo que eu sou, mas é pelo que Ele faz. Mas isso precisa ser não apenas alguma coisa que aconteça nesse momento, mas a minha vida tem que ser assim. Então eu não vou sair correndo atrás de pecados, mas quando eles acontecerem, o que acontece no meu coração vai indicar se realmente eu tenho discernido o corpo de Cristo. Se realmente eu tenho discernido que eu sou uma nova criatura, que eu faço parte de um grupo de pessoas que foram tirados da morte e agora estão vivas e estão seguindo a um novo Senhor que é santo, santo, santo. Isso é discernir o corpo. Então, cada um de nós aqui deveria fazer pensar sobre isso por alguns momentos, antes de participar. Mas também deveríamos pensar nisso o tempo todo e glorificarmos o nosso Senhor que nos salvou. E é interessante, também já ouvimos bastante sobre isso, porque ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma. Por quê? Porque não existe absolutamente nada, quando eu estou em Cristo, que possa me separar do amor de Deus. Absolutamente nada.
Nem as coisas do presente, nem as coisas do passado, nem as coisas do porvir, nem nenhuma criatura, absolutamente nada. Mas, irmãos e irmãs, também existe algo no meu coração que grita todas as vezes que eu ofendo o Espírito Santo que está em mim. Isso indica o quê? Que você não apenas entendeu, mas na realidade você faz parte do corpo do nosso Senhor. Então, apenas para encerrar, eu faço essa lembrança, né? Que é uma lembrança que a gente já fez várias vezes. Porque o Senhor, quando Ele fala de Davi, Ele diz: eu encontrei um homem segundo o meu coração. Eu encontrei um homem segundo o meu coração. E se eu estivesse escrevendo a história de Davi, né, se eu estivesse escrevendo essa história, se eu fosse um homem escrevendo essa história, muito provavelmente nós transformaríamos Davi numa pessoa que jamais cometeria qualquer tipo de erro ou pecado na sua vida. Porque se o Altíssimo Deus diz: eu achei um homem conforme o meu coração, esse homem ele tem que ser uma pessoa acima da média. Mas não é assim que a Bíblia conta a história de Davi. Não é assim. A gente conhece a história de Davi. O homem, segundo o coração de Deus, ele comete um adultério e comete um assassinato. Qual que é a diferença de um homem assim para Saul, por exemplo, um outro homem que não conseguiu agradar a Deus na sua vida? É que esse homem, ele se arrepende e ele suplica a Deus que devolva a ele a alegria da salvação e que não retire dele o Espírito Santo de Deus. É um homem que se arrepende, porque ele sabia quem ele era. Ele sabia a sua miséria, mas ele conhecia o Deus a quem ele servia e ele amava esse Deus. Esse é o homem segundo o coração de Deus. É um homem que Deus procura em cada um de nós aqui. Então, irmãos e irmãs, quando nós entendemos que no meio do povo de Deus, há pessoas, né, que não compreendem essa verdade e por isso estão em muita dificuldade e vão cair em muita dificuldade, né, e se não compreenderem essa realidade, não serão salvos. Qual a realidade? De que há salvação apenas em Jesus Cristo e na sua cruz. Não há nenhum outro homem, não há nenhum outro ser no universo que pode nos dar salvação. E além disso, esse mesmo Senhor nos convida para uma vida diferente, uma vida acima da vida que nós vivíamos anteriormente. Uma vida verdadeiramente de santidade, não uma santidade de nunca pecarmos, não é isso, mas uma santidade de alguma coisa que vai produzindo em nós a vida de Cristo. É essa meditação que eu gostaria de fazer com os irmãos. Todos nós que temos compreendido essa verdade, todos nós que temos entendido que fazemos parte de um corpo, que somos dele, somos de Jesus Cristo e devemos andar nessa terra agradando ao nosso Salvador, todos nós que entendemos assim somos convidados a participarmos desse momento. Se alguém nesse salão ainda não conseguiu compreender isso, a nossa exortação, a nossa palavra é para que vá aos pés da cruz. Tente entender esse evangelho, essas boas novas de salvação que nos foram dadas, porque não há salvação em nenhum outro, a não ser em Jesus Cristo. E isso precisa ficar cada dia mais claro para nós, para que jamais percamos de vista o que nós éramos, mas também sempre nos alegramos naquilo que nós fomos transformados pela graça de Deus e temos sido transformados. Que o Senhor seja exaltado enquanto partimos o pão e tomamos o vinho, né, que o nome dele seja glorificado entre nós com muita alegria. Nós agradecemos a Ti, Senhor, porque essa salvação bendita, Senhor, gloriosa e eterna nos alcançou, Senhor. O Senhor nos buscou quando nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, Senhor. O Senhor não olhou para nós buscando alguma coisa em nós, mas o Senhor providenciou em si mesmo, Senhor, aquilo que necessitávamos para a salvação. Por isso agradecemos a Ti, Senhor. Agradecemos porque essa mesa também nos dá essa lembrança de que além de ter, Senhor, nos buscado quando nós estávamos mortos, Senhor, o Senhor é aquele que constantemente nos dá vida para vivermos e servirmos a Ti.
Senhor, nessa manhã nós glorificamos o nome do nosso Redentor. Nós glorificamos o nome do nosso Salvador Jesus Cristo, que nos amou com tal amor, Senhor. Senhor, e queremos entronizá-lo no meio dos louvores entre nós. Bendito seja o teu nome, Senhor. Não há nenhum outro nome, nenhuma outra pessoa que deva se assentar no trono desse lugar, Senhor, no nosso meio nessa manhã, para receber a adoração, a admiração, a honra e a glória, que não seja Jesus Cristo. Ele é o único. Por isso nós levantamos o teu nome, Senhor, e agradecemos a ti, Senhor, porque ao participarmos desse momento, que é um momento simples, nós estamos dando um grande testemunho de que Jesus Cristo, o nosso Redentor, vive e nos salvou. E além disso, Ele vai voltar e vai nos levar para ficarmos para sempre com Ele. Essa é uma tão grande salvação. E é essa salvação que nós cantamos, é dessa salvação que nós falamos, e é por causa dessa salvação que nós oramos nessa manhã. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Bendito seja o teu nome, Senhor.